Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez para ler a palavra do Senhor, graças a Deus. E antes da gente iniciar com a nossa leitura aqui, eu quero falar uma coisa com você antes. Eu atualmente estou em São Paulo e nos próximos dias aí eu estarei viajando, estarei indo para Minas, que é a minha cidade. Nasci em Minas Gerais, na verdade, o meu estado, né? Nasci em Minas Gerais e estou indo lá para visitar os meus parentes. Então, esse vídeo que está sendo gravado aqui, eu vou deixar ele programado, tá? Só para deixar bem claro para você aí, pois como eu estarei em viagem, né? Estarei dentro do ônibus, vou ficar aí várias horas dentro do ônibus, eu não vou dar conta de gravar o vídeo e de postar e deixar ele aqui postado para vocês. Então, esse vídeo ele está sendo gravado antes, ok? Então, já deixo aí de alerta para você, de ensinamento. Se você está num projeto aí de ler a Bíblia por durante um ano, por durante 6 meses, se você sabe que você vai ter algum compromisso, alguma viagem, algum aniversário, alguma coisa muito importante, mas você não quer deixar de atrasar o seu compromisso principal, que é o compromisso com Deus, dá uma adiantadinha, cara. Não custa nada você adiantar aquilo que você tem compromisso com Deus, que é mais importante do que o compromisso com os homens. Então adianta o seu compromisso com Deus e não deixe que atrase aí, não deixe para lá, não vira as costas para o seu compromisso com Deus, tá bom? Então, estou fazendo isso aqui, estou adiantando o meu compromisso com a leitura bíblica, com esse compromisso que eu fiz primeiramente com Deus, de estar lendo a Bíblia completa e de estar partilhando aqui as minhas experiências junto com vocês. Então, estou adiantando esse compromisso e esse vídeo aqui ele vai ficar programado para ser publicado, se eu não me engano, na segunda-feira, tá? Tô gravando ele no sábado e ele vai ser postado na segunda, porque eu vou sair daqui na segunda-feira e vou chegar na minha cidade só na terça. Então não dá, cara. A logística ia ficar muito complicado eu gravar e postar o vídeo. Então já tô deixando ele aqui, já tô dando aquela adiantadinha de leve para poder deixar ele programado aí para não falhar nesse propósito de ler a Bíblia por durante um ano. Fechou? E hoje nós vamos ler aqui do capítulo 9 do livro de Tobias, ok? Até o capítulo 14. É 14? Isso, até o capítulo 14 nós vamos finalizar aqui mais um livro da Bíblia. O livro de Tobias tem me chamado bastante atenção, estou gostando muito, tem muita coisa que já nos ensinou aí, se você tem acompanhado, você já percebeu quantas coisas maravilhosas Deus está nos ensinando aqui no livro de Tobias. E se você não acompanhou, vamos aí seguir juntos, tá? Pois cada dia mais, cada dia que vai passando aqui nesses um ano, Deus vai nos ensinando coisas maravilhosas, cara. Então vamos abrir aí no capítulo 9 de Tobias para a gente poder iniciar. Tobias chamou então Rafael e lhe disse: Azarias, meu irmão, leve com você 4 criados e 2 camelos. Vá até Rages e procure a casa de Gabael. Entregue-lhe o documento, receba dele o dinheiro e o convide a vir até aqui para a festa do casamento. Você sabe que meu pai está contando os dias e se eu atrasar um dia que seja, vou lhe causar muita preocupação. E você sabe também que não posso quebrar o compromisso com Hagel. Lembrando aqui que Tobias agora está casado ali com a filha de Hagel, chamada Sara, e ele está pedindo ali para Rafael, que ele ainda não sabe, mas Rafael é um anjo enviado por Deus para guiar ali Tobias no caminho, e ele pede para que Tobias vá até o Gabael, a casa de Gabael, para poder pegar o dinheiro necessário. Caiu a garrafa ali. Para poder pegar o dinheiro necessário que o pai dele precisava e manda também para chamar Gabael para o casamento. Agora ele está casando ali com Sara. Então Rafael partiu para Rages, acompanhado dos 4 criados e levando os 2 camelos. Hospedaram-se na casa de Gabael e Rafael lhe entregou o documento. Deu-lhe a notícia que Tobias, o filho de Tobit, havia se casado e o convidava para a festa de casamento. Gabael foi depressa pegar as sacolas ainda lacradas e as contou na presença de Rafael. Depois carregaram tudo sobre os camelos. Os 2 madrugaram e juntos partiram para a festa do casamento. Ao entrarem na casa de Hagel, encontraram Tobias à mesa. Ele se levantou imediatamente para cumprimentá-lo. Então Gabael o abençoou, chorando e dizendo:
bom filho de um homem, excelente, justo e bom. Que Deus lhe dê a bênção do céu a você e a sua esposa, ao pai e à mãe da sua esposa. Bendito seja Deus, porque vejo em você o retrato vivo do meu primo Tobit. Imagina você recebendo uma saudação bonita como essa. Eu até destaquei aqui a explicação do capítulo 9, que ela diz pra gente o seguinte: o elogio e a bênção de Gabael mostram que os filhos são um retrato dos pais. Em outras palavras, pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, você aí, pai e mãe, saiba que o filho olha para você como um espelho. Ou seja, nós conhecemos o fruto pela árvore. Então, se você dá bons conselhos para os seus filhos, de nada adianta se você não for um bom exemplo para ele. Então, tenha atitude de homem de Deus, tenha atitude de mulher de Deus, e você pode ter certeza que o seu filho vai olhar, seu filho ou a sua filha vai olhar para você e vai enxergar ali: poxa, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe, e seguir os caminhos de Deus. Capítulo 10. Enquanto isso, Tobit ficava contando, um por um, os dias da viagem de Tobias, quantos eram necessários para a ida e quantos para a volta. Quando, porém, terminou esse prazo e o seu filho não chegou, ele ficou pensando: quem sabe ele teve algum contratempo? Será que Gabael morreu e não lhe quiseram entregar o dinheiro? E começaram a ficar preocupados. Ana, sua mulher, dizia: meu filho morreu, não faz mais parte do mundo dos vivos. E começou a chorar e a se lamentar por causa do filho. Dizia: que desgraça para mim! Filho meu, por que deixei você partir? Você que era a luz dos meus olhos. Tobit, porém, disse: fique calma, não se preocupe, irmã. Ele está bem. Talvez tenha tido algum imprevisto. O companheiro dele é de confiança, é um dos nossos irmãos. Não se preocupe, minha irmã. Logo ele estará aqui. Ela respondeu: não me fale assim. Não queira me enganar. O meu filho morreu mesmo. E todos os dias ela saía e ficava olhando a estrada por onde o filho tinha partido. Não acreditava em mais ninguém. Somente ao pôr do sol, ela voltava para casa e passava a noite inteira em claro, chorando e se lamentando. Olha para você ver que agora que a gente viu aqui um ensinamento para os pais, logo em seguida nós temos um ensinamento para os filhos. Ou seja, nós vemos aqui, logo no versículo 1, fala assim: enquanto isso, Tobit ficava contando um por um os dias da viagem de Tobias, quanto eram necessários para a ida e quantos eram para a volta. Ou seja, os pais, eles sempre estão à espera dos seus filhos. Quando você sai para a rua, quando você sai para trabalhar, ou quando você vai sair para divertir, para algum evento, para algum lazer, cara, eu lembro da minha mãe. Ela sempre me esperava. Ela, às vezes, chegava tarde em casa, abria a porta da sala e tava ela lá no sofá, deitada, às vezes meio cochilando, assim, e tudo mais. Quando fazia um barulho, ela levantava e falava assim: e aí, tudo bem? Como é que você está? Então, valorize, honre o seu pai, honre a sua mãe, respeite ele, trate eles com carinho, trate eles com amor, porque você pode ter certeza que o seu pai e a sua mãe, os pais sempre esperam a volta dos filhos para casa. Então, honre muito seu pai e sua mãe. Até uma coisa que muitos jovens, até mesmo muitas crianças perderam hoje em dia, e é algo, eu também sou jovem, né? E é algo que eu busco manter como as minhas raízes, como os meus princípios, é de pedir sempre a bênção para a minha mãe, para o meu pai, inclusive para os outros meus parentes também, tio, avós. E eu vejo que hoje os mais novos perderam esse costume, perderam esse princípio tão valioso, que é de pedir: pai, a bênção. E aí o pai responde: Deus te abençoe, meu filho. Olha para você ver o poder que essa palavra tem. Deus te abençoe. Você não pode desejar nada de melhor, não tem, acho que não tem nada, cara, que você possa desejar de melhor para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, do que Deus abençoar a ele. Então você, que é filho, que é sobrinho, que é neto,
peça bênção para os mais velhos. E você, que é pai, que é mãe, que é vô, que é vó, que é tia, que é tio, dê a bênção de Deus para os seus filhos. Não deixe esse costume tão valioso se perder, tá? Esse costume, cara, ele é perfeito, pois não há nada de melhor que nós podemos desejar para os nossos queridos parentes do que Deus abençoá-los. Então, peça para que Deus abençoe os seus filhos, tá? Não deixe esse costume morrer. Não deixe. Passados 14 dias da festa de casamento que Hagel tinha mandado fazer para sua filha, Tobias dirigiu-se a ele dizendo: Deixe-me partir. Estou certo de que meu pai e minha mãe já perderam a esperança de me rever. Por favor, pai, deixe-me voltar para casa. Já lhe expliquei em que situação os deixei. Hagel insistiu. Fique, meu filho, fique comigo. Mandarei o mensageiro dar notícias suas ao seu pai Tobit. Mas Tobias respondeu de maneira nenhuma. Por favor, deixe-me voltar imediatamente para a casa do meu pai. Então Hagel entregou à esposa de Tobias e a metade de todos os seus bens, empregados e empregadas, bois e ovelhas, jumentos e camelos, roupas, dinheiro e utensílios. E os deixou partir, em paz, despedindo-se de Tobias. Lhe disse: Passe bem, meu filho, vá em paz. Que o Senhor do céu conduza você e sua esposa pelo bom, e a sua esposa Sara pelo bom caminho. Quem sabe antes de morrer eu possa ver o filho de vocês. E disse para a filha Sara: Vá para a casa do seu sogro, que a partir de agora eles são seus pais, da mesma forma como nós, que lhes demos a vida. Olha para você ver o ensinamento da mãe de Sara. Pede para que Sara lhe trate os seus sogros como pai e mãe. Quem diria, quem dera, se nós tratarmos as nossas pessoas que estão do nosso lado, nosso sogro, a nossa sogra, como pai e mãe, hein? Vamos cultivar esse ensinamento bíblico para a nossa vida. Vá para a casa do seu sogro, que a partir de agora eles são seus pais, da mesma forma como nós, que lhes demos a vida. Vá em paz, minha filha, que eu tenha sempre boas notícias de você durante toda a minha vida. E saudando-os, despediu-se deles. Edna disse a Tobias: Meu filho Tobias, meu irmão querido, que o Senhor um dia o traga de volta e que antes de morrer eu possa ver os seus filhos e de minha filha Sara. Diante do Senhor, eu confio a você a minha filha Sara. Não lhe cause tristeza durante todos os dias de sua vida. Vá em paz, filho. A partir de agora, eu sou sua mãe e Sara é sua irmã. Olha para você ver a responsabilidade aqui de Tobias, hein? Que bom se pudéssemos viver todos juntos e felizes por toda a vida. Em seguida beijou os dois e os deixou partir. Tobias partiu feliz da casa de Hagel, cantando e louvando ao Senhor do céu e da terra, ao Rei de todas as coisas, pelo sucesso da viagem. Ao se despedir de Hagel e Edna, Tobias disse: Que eu seja digno de você todos os dias da minha vida. Que perfeito. Olha para você ver o que o Tobias disse para sua esposa. Oi, já vou. Estão me chamando ali, daqui a pouquinho eu vou. Olha para você ver que perfeito que Tobias disse aqui para sua esposa. Que eu seja digno de você todos os dias da minha vida. Cara, um dia eu ainda vou encontrar a minha escolhida, que Deus escolheu para mim, e eu vou dizer essas mesmas palavras para ela. Que eu seja digno de você todos os dias da minha vida. Deus abençoe. Vamos agora para o capítulo 11. Quando estavam perto de Cazerim, já defronte a Nínive, Rafael disse: Você sabe em que estado deixamos o seu pai. Vamos na frente, antes de sua esposa, para preparar a casa, enquanto os outros vão chegando. Então os dois foram juntos na frente. O anjo disse a Tobias: Leve com você o fel do peixe. E o cachorro ia atrás deles. Ana estava sentada, olhando a estrada pela qual o filho tinha partido. Percebendo antes de todos a chegada dele, ela disse a Tobit:
Seu filho está chegando com um companheiro dele. Antes de chegarem à casa do pai, Rafael disse a Tobias: Eu tenho certeza de que os olhos dele vão se abrir. Coloque o fel do peixe nos olhos dele. O remédio vai fazer com que as manchas brancas se encolham e se soltem. Então seu pai vai recuperar a vista e poderá enxergar. Ana correu e lançou-se ao pescoço do filho, dizendo: Vi você de novo, meu filho. Agora posso morrer. E começou a chorar. Tobit se levantou e, tropeçando, conseguiu chegar até o portão. Tobias foi ao seu encontro. Levando na mão o fel do peixe, soprou nos olhos do pai. Enquanto o abraçava, disse: Coragem, pai. Aplicou-lhe o remédio nos olhos e segurou um pouco. Depois, com as duas mãos, tirou uma pele dos cantos dos olhos do pai. Tobit, então, lançou-se ao pescoço do filho, chorou e disse: Estou vendo você, meu filho, luz dos meus olhos. E continuou: Bendito seja Deus, bendito seja o seu nome grandioso, benditos sejam os seus santos anjos. Que o seu nome glorioso nos proteja, porque no momento ele me castigou, mas depois se compadeceu. E agora estou vendo o meu filho Tobias. Olha que maravilha. Deus faz milagre na vida das pessoas. Tobit, que era cego, agora, por um milagre de Deus, consegue enxergar o seu filho Tobias. Confie no Senhor, cara. Ele é capaz de fazer milagres na nossa vida. Em seguida, Tobias entrou, feliz em casa, bendizendo a Deus em voz alta. Depois contou a seu pai que a viagem tinha dado certo. Estava trazendo dinheiro e tinha casado com Sara, a filha de Ragel. Ela estava chegando às portas de Nínive. Tobit saiu então em direção à porta de Nínive para ir ao encontro da nora. Estava alegre dando graças a Deus. Os ninivitas ficaram admirados ao vê-lo caminhando com um passo firme sem ninguém que o ajudasse. Tobit testemunhava para todos que Deus tinha tido misericórdia para com ele e que tinha lhe devolvido a visão. Ao se aproximar de Sara, esposa de seu filho Tobias, lhe deu a bênção e disse: Seja bem-vinda, minha filha, bendita seja o Deus que trouxe você para nós. Bendito seja o Pai e abençoado seja também o meu filho Tobias. Bendita seja você, minha filha. Seja bem-vinda a esta casa. Fica alegre e esteja à vontade entre minha filha. Nesse dia, todos os judeus que viviam em Nínive fizeram uma grande festa. Aicar e Nadab, primos de Tobit, foram participar da sua alegria e, durante 7 dias, festejaram alegremente o casamento de Tobias. Até destaquei aqui a explicação do capítulo 11 que a Bíblia traz para a gente, que diz o seguinte: A fidelidade do justo leva à visão de Deus, que transborda em alegria de viver. Ou seja, a justiça nos leva o caminho que Deus quer, nos leva a enxergar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, sejamos homens e mulheres justas. A alegria da mãe é a presença viva dos filhos. A alegria do pai é ver os filhos bem-sucedidos na aventura da vida. Então, honre o seu pai e a sua mãe. Eles ficam alegres em ver você evoluindo. Vamos agora para o capítulo 12. Terminada a festa do casamento, Tobit chamou seu filho Tobias e lhe disse: Filho, está na hora de você pagar esse homem que o acompanhou e dar-lhe também alguma gratificação. Tobias respondeu: Pai, quanto devo dar a ele? Mesmo o que eu dê a ele a metade dos bens que trago comigo, não me faria falta. Ele me conduziu são e salvo, libertou minha mulher, resgatou o dinheiro e ainda curou o Senhor. Como é que vou lhe pagar? Tobit disse: Filho, ele bem merece a metade de tudo o que você trouxe. Então Tobias o chamou e disse: Como pagamento, pegue metade de tudo o que você trouxe e vá em paz. Mas ele chamou os dois à parte e disse: Bendigam a Deus e proclamem diante de todos os seres vivos os benefícios que ele concedeu a vocês. Bendigam e cantem ao seu nome, anunciem a todos os homens como convém as obras de Deus, e não se cansem de lhe agradecer. Ou seja, vamos bendizer o nome do Senhor, vamos proclamar o nome de Deus, cara, em todos os lugares. Vamos ser exemplos de Cristo por onde nós caminharmos.
e que nós não possamos nos esquecer de agradecer a todas as maravilhas que Ele tem feito pela nossa vida. Só de estarmos aqui hoje com saúde é motivo de agradecer. Já agradeceu a Deus hoje pelo dia de hoje? Se não, agradeça. É bom manter oculto o segredo do rei, mas é necessário revelar e manifestar as obras do Senhor, as obras de Deus. Então, não oculte aquilo que Deus tem feito pela sua vida. Transpareça, fale de Deus, as obras e as maravilhas que Ele tem feito na sua vida. Pratiquem o bem e não lhes acontecerá nenhuma desgraça. Vale mais a oração com jejum e a esmola com justiça do que a riqueza adquirida com a injustiça. Ou seja, mais vale você estar junto e conectado com Deus, fazendo a vontade de Deus e amando a Ele sobre todas as coisas, do que você ter as riquezas mundanas com a injustiça, com a perversão. Então, escolha sempre o caminho do Senhor. Não escolha a injustiça do mundo. Não escolha aí as coisas ruins que o mundo tem para te oferecer. Mas escolha sempre praticar a justiça na graça de Deus. É melhor praticar a esmola do que acumular o ouro. A esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. Quem pratica a esmola terá a vida longa. Os pecadores injustos são inimigos de si próprios. Ou seja, quando escolhemos aí o pecado, quando escolhemos aí o caminho errado, saiba que você está plantando o mal para você mesmo. Então não escolha esse caminho. Busque o caminho de Deus, busque o caminho da justiça em Deus, e você pode ter certeza que você vai ser abençoado segundo a vontade do Pai. Não plante o mal, pois você está plantando inimizade, você está plantando coisas inimigas para você mesmo. Vou revelar-lhes toda a verdade, sem ocultar nada. Já lhes expliquei que é bom manter oculto o segredo do rei, mas as obras de Deus devem ser proclamadas publicamente. Quando você e Sara rezavam, era eu quem apresentava o memorial da súplica de vocês diante do Senhor glorioso. A mesma coisa eu fazia quando você sepultava os mortos. Quando você não teve dúvidas em deixar o almoço para ir esconder o morto, eu fui mandado para provar a sua fé. Da mesma forma, fui mandado para curar você e sua nora Sara. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre prontos para entrar na presença do Senhor glorioso. Que maravilha, cara. Vamos pedir para que Deus mande os seus anjos para a nossa vida. Que o Senhor mande os anjos dele para curar, para abençoar, para nos proteger das coisas desse mundo. Que Deus possa colocar os anjos dele na nossa vida. Os dois ficaram assustados e caíram com o rosto por terra, cheios de medo. Lembrando aqui só um detalhe, que não são os anjos que curam, tá? Não são os anjos que dão as bênçãos, que dão as graças, mas eles são enviados por Deus, ou seja, Deus está usando eles como instrumentos para que eles possam fazer as coisas boas que Deus está mandando. Então é Deus quem abençoa, é Deus quem sara, é Deus quem cuida, tá? Ele só usa o anjo como um instrumento. Vamos pedir para que Deus coloque anjos aos nossos redor. Rafael, porém, lhes disse: não tenham medo, que a paz esteja com vocês. Bendigam a Deus para sempre. Se eu estive com vocês, não foi por vontade minha, mas de Deus. É a Ele que vocês devem sempre bendizer e cantar hinos. Vocês pensavam que eu comia, mas era só aparência. Agora bendigam ao Senhor na terra e agradeçam a Deus. Volto para aquele que me enviou. Escrevam tudo o que lhes aconteceu. E o anjo desapareceu. Quando se levantaram, não puderam ver mais. Então louvaram a Deus e entoaram hinos, agradecendo-lhes as maravilhas que ele tinha realizado, porque o anjo de Deus tinha aparecido para eles. Eu destaquei aqui a explicação da Bíblia, que eu achei muito importante, sobre o capítulo 12, que ela diz o seguinte: quando se pensa pagar alguma coisa a Deus, ele revela que tudo foi dom gratuito. Ou seja, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, ele não nos cobra. Aquele amor que ele nos dá, aquelas bênçãos que ele nos dá, aquelas graças que ele coloca na nossa vida, é tudo gratuito. Você não precisa pagar por nada.
Então fale do nome de Deus, fale do amor de Deus para as outras pessoas sem querer nada em troca. Se Deus te deu de forma gratuita, passe para frente também de forma gratuita, ok? A grande mensagem do livro de Tobias está no nome de Rafael, que significa Deus cura. Os conselhos finais do anjo, oração, jejum e esmola resumem os deveres da pessoa para com Deus, para consigo mesma e para com o próximo. Então, ore, jejue e ajude o próximo. Essas 3 coisas podem salvar a vida de muita gente, principalmente da sua vida. Então não deixe de orar, de jejuar e de ajudar o próximo. Vamos aqui agora para o capítulo 13. Tobit disse: Bendito seja Deus que vive eternamente, e bendito o seu reino, que dura para sempre, pois é ele quem castiga e tem piedade. Ele faz descer a mansão dos mortos e subir da grande perdição, e ninguém pode fugir de sua mão. Celebrem a Deus, israelitas, diante das nações, porque ele dispersou você entre elas, para proclamar a sua grandeza. Exaltem a Deus diante de todo ser vivo, porque ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, ele é Deus para todo sempre. Então, é o nosso dever tornar o nome de Deus conhecido, para que mais pessoas saibam do amor que Deus tem pela minha vida e pela sua. Então, faça a sua parte, proclame, fale do nome de Deus onde você estiver e seja um exemplo de cristão para que as pessoas possam entender de fato o que é o amor de Deus e que elas possam se tornar cada vez mais íntimas de Deus. Ou seja, vamos ser íntimos do Pai e vamos levar a palavra dessa intimidade, desse amor grandioso que nós temos para que as outras pessoas recebam esse dom de estar mais próximo de Deus também. Se ele castiga vocês por causa das injustiças, também terá compaixão de todos vocês e os reunirá de todas as nações, entre as quais foram espalhados. Se vocês se voltarem para ele com todo o coração e com toda a alma, para praticar a verdade diante dele, então ele se voltará para vocês e nunca mais lhes esconderá a sua face. Considerem o que ele fez por vocês e lhe agradeçam em alta voz. Bendigam o Senhor da justiça e exaltem o Rei dos séculos. Ou seja, agradeça tudo aquilo que Deus tem feito pela sua vida. Às vezes, nós só pedimos, nós só queremos receber só bênçãos, só graças, só milagres na nossa vida. Mas será que estamos agradecendo também? Então agradeça por tudo aquilo que Deus já te colocou, principalmente a sua vida. Agradeça a Deus por mais um dia de vida. E agradeça também todas as outras bênçãos que só você e Ele sabem as coisas que Ele de bom já fez na sua vida. Então hoje, antes de dormir, faça essa experiência, não peça nada, mas agradeça por tudo aquilo que Deus já colocou ao seu redor. Sua família, os seus amigos, o seu trabalho, a sua saúde. Agradeça, agradeça. Eu o celebro na terra do meu exílio e mostro sua força e grandeza. E a um povo de pecadores. Voltem-se para ele, pecadores, e diante dele pratiquem a justiça. Talvez ele seja favorável a vocês e os trate com misericórdia. Eu exalto o meu Deus. Minha alma louva o Rei do céu e se alegra com a sua grandeza. Ou seja, vamos louvar, vamos glorificar o nome de Deus, que a nossa alma, que o nosso coração esteja aberto para o Pai. Vamos glorificar o nome de Deus. Que todos o louvem e em Jerusalém o celebrem. Jerusalém, cidade santa. Deus castigou vocês pelas obras de seus filhos, mas de novo terá piedade do povo justo. Ou seja, vamos dar testemunho do amor e da justiça de Deus para todas as pessoas. Vamos ser instrumentos do Pai para evangelizar os nossos irmãos. Celebre dignamente o Senhor e bendiga o Rei dos séculos, para que o seu templo seja reconstruído com alegria, para que alegre em você todos os exilados e em você ame todos os miseráveis por todas as gerações futuras. Uma luz brilhante iluminará todas as regiões da terra de longe. Povos numerosos virão a você e habitantes de longe
e habitantes de todos os extremos da terra virão visitar o nome do Senhor Deus, com ofertas para o Rei do Céu. Cara, tá calor, hein? Vamos se arrepender, hein? Se tá calor assim desse jeito, cara, imagina chegando no inferno. Eu não quero ir não, tá? Vamos arrepender. E se tá calor aqui, imagina lá. Ai, ai. Gerações sem fim cantarão sua alegria em você, e o nome da eleita permanecerá pelas gerações futuras. Malditos os que insultaram você, malditos que arruinaram você, malditos que lhe derrubaram, os que lhe derrubarem as muralhas, demolirem as torres e incendiaram as casas. Benditos para sempre aqueles que a reconstruíram. Então você exultará e se alegrará por causa do povo justo, pois todos se reunirão em você, para bendizer o Senhor dos séculos. Felizes os que amam você, felizes os que lhe desejam a paz. Felizes os que sofrem com as desgraças de você. Com você, eles se alegrarão, vendo sua perpétua alegria. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, ao Rei soberano, porque Jerusalém será reconstruída, e o seu templo aí estará para sempre. Feliz de mim se restar alguém do meu sangue, para ver sua glória e louvar o Rei do céu. As portas de Jerusalém serão reconstruídas com safiras e esmeraldas, e todas as suas muralhas com pedras preciosas. As torres de Jerusalém serão construídas de ouro, e de ouro puro para os seus baluartes. As ruas de Jerusalém serão calçadas com turquesas e pedras de Ofir. As portas de Jerusalém ressoarão com cantos de júbilo, e em todas as suas casas aclamarão: Aleluia! Bendito seja o Deus de Israel. Benditos aqueles que bendizem o seu nome santo, para todo o sempre. Ou seja, desculpa, tá? A garganta ficou ruim com essa secura. Mas abençoado aqueles que proclamam o nome de Deus. Abençoados são aqueles que falam do nome de Deus, aqueles que exalam o nome de Deus. E mais do que falar, aqueles que praticam as coisas de Deus. Então, seja você um praticante dos mandamentos de Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, e seja você um instrumento para proclamar, para levar a palavra de Deus para todos os lugares onde você pisar. Vamos agora aqui, para a gente finalizar, o capítulo 14. Aqui terminaram as palavras do cântico de Tobit. E Tobit morreu em paz, com a idade de 112 anos, e foi sepultado em Nínive, com todas as honras. Tinha 62 anos quando ficou cego, e depois que recuperou a vista. Viveu feliz, praticou a esmola e continuou a bendizer a Deus e a celebrar sua grandeza. Que nós possamos pegar esse exemplo de Tobit e possamos aí louvar e agradecer e celebrar a grandeza do nome de Deus por toda a nossa vida. Quando estava para morrer, chamou seu filho Tobias e lhe deu estas recomendações. Filho, você vai ajuntar os seus filhos e mandar-me para a Média, pois eu creio na palavra de Deus e a respeito de Nínive, pronunciada pelo profeta Naum. Vai se cumprir e se realizar tudo o que os profetas de Israel, enviados por Deus, anunciaram contra a Síria e contra Nínive. Nada ficará sem se realizar. Tudo acontecerá no tempo certo. Haverá mais segurança na Média do que na Síria ou na Babilônia. Pois eu sei e acredito que vai acontecer tudo o que Deus disse, e não falhará uma só palavra do que foi dito. Ou seja, não se desespere. Se você aí está ansioso, está preocupado com o futuro, eu tenho uma coisa para te dizer. Confie, entregue seu caminho no Senhor e Ele vai guiar os seus passos. Ou seja, não deixe que as preocupações, que as pré-ocupações, coisas que nem aconteceram e que talvez 99% das vezes nem vão acontecer, tomem conta do seu coração, tá? Entregue, confie, tenha fé nos caminhos do Pai, nos caminhos de Deus, e Ele vai guiar os seus passos. Ou seja, peça para que Deus aumente a sua fé, para você saber andar no caminho dele e entender o momento de Deus.
Tudo no tempo de Deus vale a pena. Então não fique ansioso. Nossos irmãos que estão na terra de Israel serão recenseados e exilados para longe de sua bela pátria. Toda a terra de Israel se transformará num deserto, Samaria e Jerusalém ficarão desertas. O templo será incendiado e ficará algum tempo em ruínas. Mas Deus terá novamente misericórdia do seu povo e vai levá-lo de volta para a terra de Israel. Eles reconstruirão o templo menos belo que o primeiro, até que chegue o tempo determinado. Eles todos voltarão do exílio, reconstruirão Jerusalém em seu esplendor, e o templo de Deus será reconstruído como os profetas de Israel anunciaram. Todas as nações da terra se converterão e temerão a Deus com sinceridade. Elas todas abandonarão os ídolos que as enganaram com mentiras e bendirão como é justo o Deus dos séculos. Nesse dia, todos os israelitas que se salvarem se lembrarão de Deus com sinceridade. Irão reunir-se em Jerusalém e daí por diante habitarão com segurança na terra de Abraão, que será propriedade deles. E aqueles que amam a Deus com sinceridade serão felizes, mas todos os que praticam o pecado e a injustiça serão eliminados da terra. Ou seja, não escolha o caminho do mal, não escolha a injustiça, mas escolha seguir os caminhos de Deus, pois Ele vai te abençoar. Agora, meus filhos, eu lhes recomendo, sirvam a Deus com sinceridade e façam sempre o que Ele aprova. Ensinem aos seus filhos a prática da justiça e da esmola, e a se lembrarem de Deus e a louvarem o seu nome por todo o tempo, com sinceridade e com todas as forças. Ou seja, olha o que a Bíblia nos recomenda, olha o que a palavra de Deus nos recomenda, que a gente sirva a Deus com sinceridade e faça sempre tudo aquilo que Ele aprova. Ou seja, vamos servir a Deus verdadeiramente, vamos amar a Ele sobre todas as coisas. Não deixe que as coisas mundanas, que os pecados, que os desejos carnais prevaleçam na sua vida. Ame a Deus sobre todas as coisas. E mais do que isso, quando você viver esse amor verdadeiro, ensine para os seus filhos. Eduque os seus filhos com os ensinamentos bíblicos. Pode ter certeza que nós teremos aí uma humanidade muito mais próspera, muito mais frutífera do amor de Deus. Quanto a você, meu filho, saia de Nínive, não fique aqui. No dia em que você sepultar sua mãe junto comigo, não pernoite mais nesta região. Aqui existe muita injustiça, acontecem muitas fraudes e ninguém se sente envergonhado. Veja, meu filho, quanta coisa Nadab fez para Aicar, seu pai de criação. Não é verdade que ele queria colocá-lo vivo debaixo da terra? No entanto, Deus fez o criminoso pagar sua injustiça diante da sua própria vítima, pois Aicar voltou à luz, enquanto Nadab desceu às trevas eternas, castigado por atentar contra a vida de Aicar. Por causa de suas boas obras, Aicar escapou da armadilha mortal que Nadab havia preparado para ele, enquanto Nadab caiu na armadilha e morreu. Portanto, filhos, vejam quais são os frutos da esmola e quais são os frutos da injustiça que mata. Estou perdendo a respiração. Então deitaram Tobit na cama, e ele morreu e foi sepultado com honra. Quando sua mãe morreu, Tobias a sepultou junto com o pai. Em seguida, ele partiu para a Média com a mulher e os filhos, e ficou morando com seu sogro Hagel em Ecbatana. Cuidou, como devia, da velhice dos sogros, e os sepultou em Ecbatana, na Média. Herdou o que era da família de Hagel e também o que era do seu pai Tobit. Cercado de respeito, Tobias morreu em Ecbatana, na Média, com 117 anos. Antes de sua morte, porém, viu e ouviu falar da destruição de Nínive. Viu os prisioneiros ninivitas serem levados para o exílio na Média por Siachares. Siachares, acho que é assim que fala. Rei da Média. Tobias bendisse a Deus pelo castigo dos ninivitas e assírios. Antes de morrer, ele ainda pôde alegrar-se com a desgraça de Nínive e bendisse o Senhor Deus para todo o sempre. E assim nós finalizamos mais um livro da Bíblia. Finalizamos aqui o livro de Tobias e vou dizer para você, cara, que livro
sensacional, velho. Aqui nós pegamos muitos de ensinamentos para pais, ensinamentos para filhos, ensinamentos para namorados, para casais, para esposos, esposas também. Esse livro aqui é simplesmente sensacional. Vale a pena você aí, depois, com mais tempo, aqui como nós estamos nesse projeto, né? Durante um ano, nós não podemos parar para ficar muito num livro só, mas esse livro de Tobias vale muito ser estudado. Tem muitos ensinamentos aqui que nós poderíamos estudar pelo resto da nossa vida e assim viver à vontade de Deus. Então, muito obrigado pela tua companhia. Deus abençoe, tá bom? Leia a Bíblia, não se esqueça. Até mais.